Olá, seja o horário a qual você esteja escutando, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, ouvinte. Como vai você? E o tema do vídeo de hoje vai ser sobre vícios, dinheiro e brasileiro no geral. Há um tempo já, eu comecei a trabalhar numa empresa nova, no centro de São Paulo. E já de adianto eu odeio aquele lugar. Tipo, não uma empresa em específico, mas o centro de São Paulo, um poço de degeneração, tristeza e enfim, mas o tema não vai ser para falar mal da capital, né, do centro da capital. Já havia um tempo que eu venho percebendo que eu queria falar sobre isso, que é quanto à questão do brasileiro ser endividado e fudido financeiramente. Não só financeiramente, mas, né, no caso aqui seria mais com dinheiro. Provavelmente desde criança você escuta a frase eu não tenho dinheiro, tá sempre ruim a situação, não tenho nada, não tenho nada. E quando eu era mais novo, eu realmente achava que quando eu fosse crescer eu ia passar fome, literalmente, né? Eu sempre me perguntava, tipo, caraca, se as pessoas não têm dinheiro nenhum, como é que elas conseguem viver o resto do mês? De onde é que elas tiram comida, tudo? E, obviamente, né, quando eu peguei meu primeiro emprego, comecei a trabalhar, ingressar no mercado de trabalho, eu entendi que as coisas não são bem assim. E uma fonte que eu vou indicar para vocês, pode parecer que não tem nada a ver, mas é um livro chamado My Kampf, que uma tradução literal seria Minha Luta. Esse livro não é bem uma biografia, ao mesmo tempo que é uma biografia, não é. Ele é uma espécie de biografia e de plano político do bigode alemão da Segunda Guerra Mundial, sabe? E talvez seja pensando, tipo, porra, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É o seguinte, tem um trecho interessante que ele fala que antes dele assumir o posto na Alemanha, né, de acabar entrando pra guerra, ele perdeu os pais muito cedo. Ele acabou indo pra Viena, se eu não me engano. E lá ele viu como é que a vida do alemão médio era ruim. Em um trecho específico que ele falava é que as cidades elas deixam o homem tão acostumado a viver em extremos, porque no campo você tinha trabalho todo dia, né? Você vivia do seu sustento e se não trabalhasse morria de fome. Mas na cidade ele está tão acostumado a viver no extremo de em tempos ele ter fartura, ter dinheiro, ter trabalho, e no outro ele passar fome, frio e sono. E as pessoas se acostumaram tanto com isso que chegou um ponto que elas não veem problema e começam a replicar isso na vida, no íntimo delas. E o exemplo que ele cita parece muito com o Brasil de agora. O trabalhador alemão daquela época, né, antes da Segunda Guerra Mundial, ele trabalhava, passava fome 27 dias do mês, e mas naqueles três primeiros, né, que caíam o salário, ele vivia como rei, né? Ele comia de tudo, ele gastava com um monte de coisa, né? A família se esbanjava na comida, na roupa, no brinquedo, né, para as crianças. Mas pouco tempo depois de uns 3 dias, eles voltavam pro final, pra fome, né, no geral. A ter que ficar pedindo colher de chá, colher de açúcar pro vizinho, né, como o pessoal dizia antigamente. E ficava nesse processo de ficar triste pensando já no próximo pagamento, porque em 3 dias ele já entrou numa dívida e até pouco tempo atrás ele estava sorrindo porque estava com a conta cheia. E isso de certa forma seria uma boa explicação do porquê que o brasileiro médio, principalmente de metrópole, ele acaba passando fome. Não passando fome, né, no sentido estreito, mas ele vive endividado e reclamando, ó, não tenho dinheiro para nada. Às vezes o dinheiro cai na conta, ele nem pensa como ele vai gastar, mas como o que vai sobrar, né? E talvez você pense que o problema do brasileiro é que ele ganha pouco, mas eu tenho uma contra-teoria para isso. Eu acredito que a maioria das pessoas elas têm dificuldade em guardar dinheiro. Trabalhando nessa empresa que eu tô agora, não só nela, mas nas outras que eu já operei, eu sempre escutei histórias de pessoas que ganhavam muito bem trabalhando em outros empregos, ganhou processos, né, contra antigas empresas, e valores assim altos, né, tipo 10, 15, 20 mil reais, gente que trabalhava com vendas e ganhava tipo 8, 10 mil. E curiosamente eles estão na mesma empresa que eu, né, que paga muito abaixo disso aí, né, é um emprego de um assalariado comum, né. Eu não sou nenhuma pessoa bem de vida financeiramente falando. E uma coisa que eu parei pra perceber é que eles tinham muito dinheiro e parece que as pessoas mesmo assim não constroem nada, sabe?
a pessoa ganha uma bolada de um processo ou até consegue tirar uma boa grana de um emprego, mas eles acabam torrando tudo com seus vícios, né? O brasileiro ele tem um péssimo hábito de tomar muito álcool, ele gasta muito dinheiro com cerveja. Você com certeza conhece alguém, ou talvez até seus pais ou seus amigos façam isso de fazer um churrasco, né, todo fim de semana, gastar litros e mais litros de cerveja, carne, picanha, com um monte de coisa assim, e depois estar no outro dia sem nada, né? E esse vício ele acaba acarretando muitos problemas porque eu acho que chega até no âmbito espiritual. Todo mundo na família tem alguém que tem um problema sério com bebida. Eu posso dizer que no meu caso, um dos meus avós ele tinha um vício tão pesado que custou a vida dele, né? Ele acabou pegando o carro, né, da empresa dele, bebeu, né? Tirou por um churrasco. Bebeu, dirigiu e, né, bateu e hoje aqui o pequeno Hitomi, dos 4 avós que ele poderia ter conhecido, ele só conheceu uma. Mas, né, não vem ao caso. Então, por exemplo, assim, a cerveja, o cigarro, a droga, ele destruiu uma sociedade. As pessoas elas gastam muito dinheiro e não é querendo julgar, tipo, você não pode gastar dinheiro com isso, isso e isso. Cada um gasta com o que quiser, de fato. Mas é só um contraponto, né? Uma forma de exemplificar o porquê que o vício ele aprisiona muito a vida dos brasileiros. E você acaba levando isso para a ponta do lápis, você percebe que é uma coisa tanto que faz um mal financeiro, quanto um mal espiritual mesmo. Tem a questão de que o brasileiro ele gasta muito com o dinheiro também, mas o quanto aquilo ali não afastou aquela pessoa de realmente se instruir. Por exemplo, as pessoas elas gostam de entretenimentos baratos e também ela não gosta muito de se esforçar. Por exemplo, para a maioria das pessoas que tem algum problema espiritual, alguma coisa assim, não é falando que resolver de todos, mas uma boa educação, ela ajudaria. Se a pessoa buscasse se educar, se esforçasse, por exemplo, 1 horinha por dia para ler um livro, em pouquíssimos anos ela seria uma pessoa que saberia o seu lugar no mundo, poderia se desenvolver bem. Mas não, você pergunta para um brasileiro qual que é o hobby dele, primeiro que ele nem sabe, né, o que significa essa palavra de fato. Mas ele vai pensar, tipo, ele vai te dizer, né, olha, meu hobby é tomar cerveja depois do trabalho, é assistir Netflix, é escutar um som alto. E, né, quanto a essa questão, principalmente nos anos 70, 80, o acesso a aparelhos de som, a bebida, ficou muito barato, né? Então ele conseguiu optar por esses pequenos vícios que acabam aprisionando a vida dele e ele nem percebe. O brasileiro, né? Você conhece gente que acaba bebendo todo dia, fumando todo dia, já tá quase que no sangue dele. E talvez a pessoa ela só não perceba ela só perceba a perca material, mas a perca intelectual e espiritual também são muito importantes. E fora, né, que quando a pessoa consegue ter um emprego ainda, que é difícil, a gente sabe, ele acaba se esforçando muito e ele está com aquela mentalidade que até minha mãe falou para mim quando eu fui trabalhar pela primeira vez num emprego registrado. Ela me disse uma frase mais ou menos assim, filho, trabalhe para nem que seja para você gastar um dia inteiro num salão, por exemplo, só para você ficar bem vestido, né, sociável, bonito. E na época, como eu era ingênuo, eu pensei, tá bom, né? Minha mãe quer meu bem, que mãe que não quer um bem de um filho? E hoje eu percebo o quanto essa frase ela é perigosa, que as pessoas elas trabalham achando que o vício, sustentar um vício delas é um direito. Tipo, eu trabalho, você já ouviu essa frase, né? Eu trabalho pra isso. E, de fato, o dinheiro é seu. Mas essa frase ela é muito perigosa. É o que acaba mantendo as pessoas no buraco em que elas estão. E, sinceramente, é claro, a pandemia ferrou com muita gente, quebrou muito negócio, fez muita gente passar fome. Mas eu acho que é uma questão interessante pensar se não foi os vícios do brasileiro que desgraçou ele. E se, de fato, o problema das pessoas não é ganhar dinheiro, mas sim juntar dinheiro.
Porque, afinal de contas, né, não importa se a pessoa vai ganhar uma bolada, um processo, vai ganhar na Mega Sena, elas sempre vão trabalhar, trabalhar, e quando finalmente acha que ganhou alguma coisa, se esvai em festa, em frivolidades, e acabam voltando pro mesmo patamar de antes. Pense bem o quanto, até mesmo se você está escutando e é assim, se você já teve um emprego que ganha muito bem, ou tá assim, ou ganhou algum tipo de processo, enfim, alguma forma de ganhar dinheiro, pensa o que você poderia ter construído se você não tivesse gastado dinheiro com bobagens. E não dizendo que você gastou o dinheiro errado, mas talvez sirva para uma nova perspectiva, para quem sabe você alcançar a vida que você sempre sonhou, que é uma vida de pouco trabalho, de pouco esforço e de muito ganho. Mas por hoje é só. O meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.